Muito bem, então nós estamos aqui na nossa apresentação do nosso dashboard de OEE, né? OEE é a sigla que vem do inglês de Overall Equipment Effectiveness, né? Que traduzido para o nosso português aí seria mais ou menos aí eficiência global de máquina ou de equipamento. Esse é um indicador aí extremamente relevante, é um indicador extremamente relevante para o processo produtivo, até também para a manutenção industrial, para entender aí a performance global de equipamentos e maquinários aí, vamos dizer assim, aí da área produtiva, né? Deixa eu me apresentar um pouco, sou Rogério, eu sou estudante de engenharia de produção, já sou formado tecnólogo em logística, né? E a engenharia aí é a minha segunda graduação, estou em vias aí já de me formar, estou prestes aí a me formar e tá faltando aí só alguns semestres aí, mas logo em breve aí eu vou conseguir, graças a Deus, né? Com fé em Deus eu consigo. E dentre tantas outras coisas que nós vimos no Excel, né? Eu uso o Excel muito no meu dia a dia, né? Eu acho que a gente precisa dar um contexto de gestão para a ferramenta, né? Porque o Excel em si, como inclusive eu já vi em alguns dos seus vídeos, né? Ele em si não é nada. Então a gente precisa dar um contexto de gestão ou criar uma ferramenta que possibilite uma rotina de trabalho mais produtiva. E esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto, né? Ele é extremamente relevante, como foi dito anteriormente, né? Para que nós possamos ter uma visão geral, né, sobre performance, disponibilidade e qualidade do nosso processo produtivo, certo? Então, vou explicar um pouquinho por cima aqui como funciona, né, o indicador, né, de OEE. Né? O OEE é o seguinte, nós temos aqui, né, um range, né, um gap entre 0 e 40%, que, né, no nosso indicador global seria ruim, né? Entre 40% e 70% seria aí, vamos dizer assim, regular, né? Não é nem bom e nem ruim, né? Morno, vamos dizer assim, né? Regular. E acima de 70% até 85% seria aí um indicador bom, como por exemplo está nesse momento, está apontando, né, para para um indicador bom, um indicador, né, vamos dizer assim, satisfatório para o nosso processo produtivo. E nós temos aí, né, por fim, uma parte que aponta para WCM. O que seria isso? É World Class Manufacturing, ou seja, empresas de classe mundial, né? Tipo montadoras como Ford, Toyota, Renault, né? Mercedes, Volkswagen, seja empresas de eletrônicos como Samsung, LG, enfim, são empresas que trabalham com OE acima de 85%. Então não é tolerado o OE menor que 85% nessas empresas. E essas empresas é o que nós chamamos de empresas de classe mundial. Então, o que acontece? É sempre bom a gente fazer um comparativo, ou seja, um benchmarking entre como está o meu processo hoje, na empresa que eu trabalho, com empresas de classe mundial. Então, 85% é o indicador mínimo para empresas de classe mundial. Mas, para que a gente consiga encontrar o OEE, para que nós consigamos encontrar o OEE, no caso seria este valor aqui, nós precisamos ter três pilares que sustentam o nosso processo produtivo, que é a disponibilidade, a qualidade e a performance. Na minha disponibilidade, eu vou explicar mais à frente, né, as premissas de cada subindicador, vamos dizer assim, eu preciso ter um indicador maior possível aí para que eu possa, no geral, compor aqui o meu OEE. Eu tenho aqui, então, um indicador de classe mundial, que no caso é 90%. Nesse caso aqui, para
para essa perspectiva atual dessa empresa está acima. Então, esse indicador aqui, ó, está apontando aqui que está acima aí, né? Nesse caso especificamente, em questão de disponibilidade, availability, nesse caso, então, essa empresa está excelente. Agora, quanto à qualidade, nós vimos aqui que estamos aqui em 84% aí, né? Vamos arredondar aí para baixo, 84%. Entretanto, para a classe mundial, 99% é o mínimo para se atender. Né? Então, esse indicadorzinho aqui aponta para baixo, aqui vermelho, dizendo que ainda há muito ao que se fazer aí. Né? E relacionado também à performance. Né? Então, nós temos aí o mínimo, 95%. No cenário atual, a minha empresa trabalha com 90%, quase 91%, já arredondando para cima. Né? Então, ainda é insuficiente, o indicador ainda aponta para baixo aqui. Entretanto, quando eu multiplico esses indicadores, eu faço a multiplicação entre esses indicadores, eu consigo chegar aqui ainda num indicador que me aponte para um cenário bom. Eu consigo entender que ainda assim o cenário é bom. Mas se eu tenho, né, vamos dizer assim, né, se eu tenho a ambição de chegar a níveis de empresas de classe mundial, eu preciso trabalhar muito. Se eu olhar, por exemplo, para o meu OEE Daily, no caso seria o quê? Os meus indicadores diários de eficiência global, né? Eu tenho muita, mas muita variabilidade aqui, né? Então tem um dia que eu estou bem, tem um outro dia que eu não estou tão bem, outro dia eu subi um pouco mais, outro desci, o outro tem aqui, então eu venho aqui, ó, variando muito aqui, ó, certo? Eu tenho muita variabilidade aqui, né? Eu não tenho um processo estável, né? Eu não tenho um processo que, no caso, a estabilidade se daria para eu trabalhar o mais próximo aqui, ó, da linha do OEE em questão de classe mundial, né? Ou para cima dessa linha aqui, né? Então eu tenho muita variabilidade aqui. Talvez seja essa variabilidade aqui que esteja impactando diretamente aí a questão de qualidade e performance, né? Mas, de todo modo, não é ruim, né? Não podemos dizer aí que o nosso processo produtivo aí, pelo menos o que os números apontem, seja aí números ruins, né? Ou apontem para números ruins aqui, né? Só tenho que entender, aí vai muito da questão de gestão, muito da questão, né, relacionada a programas de Kaizen, programas de gestão da qualidade total, que ajudem aí, né, vamos dizer assim, né, o gestor, vai muito da visão do gestor, que ajude a diminuir, né, vamos dizer assim, né, essa variabilidade e a empresa trabalhe aqui, né, em níveis mais próximos aqui, ou maiores, né, do que empresas de classe mundial, tá certo? Agora, fazendo uma breve apresentação aqui, né, do dashboard, partindo aqui para as premissas, né? Então, as minhas premissas aqui de disponibilidade ou availability, né? O que significa isso? Seria o quê? O meu tempo de produção, né? Seria aqui o meu tempo de produção, mais as minhas paradas não planejadas, divididas pelo meu tempo de produção. O meu tempo de produção aqui. Então, eu vou multiplicar aqui e aí eu tenho um valor, vamos dizer assim. A minha qualidade, o que seria essa minha qualidade? Seria a minha quantidade produzida menos a minha quantidade refugada menos a minha quantidade retrabalhada, né? Dividida pela minha quantidade produzida. E na questão de performance, eu tenho aqui, então, o meu tempo produtivo real dividido pelo meu tempo produtivo ideal. E aí eu tenho a questão da performance aqui. Fazendo aqui, né? Isso aqui é uma breve premissa aqui da OEE, né? Então, eu venho aqui para os apontamentos. Vamos imaginar que essa empresa seja uma empresa que fabrique fraldas, né,
produtos para bebês, né? Vamos dizer assim, né? Fraldas, lenços umedecidos, enfim. Então, nós temos aqui a máquina, nós temos aqui o turno, os produtos, enfim, né? Os produtos e as suas respectivas, as datas, inclusive, importante também, né? Importante. E as respectivas quantidades produzidas, retrabalhadas e refugadas. Isso já dá um panorama para nós fazermos um cálculo, né, relacionado aí à qualidade, né? Nós temos aqui a hora inicial do meu processo produtivo e nós temos a hora final. Essa empresa, vamos entender aí, vamos fazer um case básico aí, né? Essa empresa, a jornada de trabalho dela inicia-se às 6 horas da manhã e finda às 14 horas, certo? Isso para o primeiro turno. O segundo turno vem depois das 14 às 10 e assim por diante, né? Mas estamos enxergando aí apenas a questão do primeiro turno, né? Inicia-se às 6 horas, mas por que a hora inicial aqui se deu às 6h30, por exemplo? Porque eu tenho aí 30 minutos de tempo de setup. O que seria tempo de setup? É o tempo de ajuste de máquina, tempo de sei lá, fazer algum ajuste no maquinário, algum equipamento que que dê sustentação para eu iniciar o meu processo produtivo. Então, 30 minutos aí de uma manutenção simples ou uma coisa que eu possa fazer um ajuste simples aí, né? É o que a gente chama de tempo de setup. Ele não aparece aqui, por quê? Porque nós estamos falando somente de dados puros, né? E dados puros seria o intervalo entre 6h30 e 13h43. Aí você vai falar, mas por que às 13h43 que findou, né? A produção, sendo que a jornada é até às 14, né? Por quê? Porque às vezes a linha de produção normalmente ela para mais cedo mesmo, né, para fazer limpeza de máquina, fazer limpeza, até porque eu preciso deixar para o próximo turno ou deixar para o dia seguinte, para o dia seguinte, né, a linha, para que no dia seguinte eu não tenha um tempo de setup muito grande, né, então eu tenho que, né, enfim, eu tenho que fazer com que a limpeza, a higienização do meu maquinário, enfim, eu tenho. Então, normalmente as empresas, né, elas findam aí o processo produtivo aí uns 20 minutos, uns 15 minutos antes. Só que o que acontece? O que eu meço? Eu meço exatamente essa diferença aqui. Eu meço justamente essa diferença entre a hora final e a hora inicial. E é aqui que eu tenho o meu tempo de produção real. E aí, depois eu faço um comparativo com a minha produção prevista. Né? Então, eu tenho aí, né, se, por exemplo, eu posso ajustar aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma produção prevista aí de 8 horas, mas de repente, né, eu tenho uma demanda muito alta, eu tenho que estender meu horário, né, de repente com hora extra, então eu consigo ajustar aqui para 10 horas, por exemplo, né? Enfim, eu consigo ajustar aqui para minha tempo de produção previsto para atendimento de demanda, por exemplo, né? Enfim, e aí o que eu faço? Eu faço exatamente a resultante desta diferença dividido por esse valor. Eu tenho aqui a minha questão de performance aqui, né? A minha questão de performance aqui atendida, né? O meu cálculo de performance aqui atendido. E nós temos aqui as paradas planejadas, não planejadas, paradas por quebra, refeições, enfim. Então nós temos aqui as paradas, enfim. Eu tenho o meu tempo de produção, né? Ou seja, que ele foi transcorrendo, mas dentro do tempo de produção eu tenho aí, sei lá, uma peça, um equipamento, um implemento de um maquinário quebrou e foi preciso parar a linha de produção, parar o maquinário para fazer o conserto dessa situação, vamos dizer assim. Quanto tempo ficou parado a minha máquina, né? Então, preciso também catalogar, fazer o apontamento dessas informações para que depois eu possa fazer a composição dos cálculos. E aí, eu tenho aqui uma outra planilha. Essa aqui, geralmente, eu não deixo a amostra aí do público, do usuário final, porque aqui é onde as coisas acontecem. Porque aqui eu faço justamente aqui o tempo em minuto, né? Então, eu pego justamente aqui a minha jornada em minutos, né? Em minutos, eu pego a minha
o meu tempo de produção lá, multiplico por 60 e multiplico por 24, eu tenho aqui o meu tempo em minuto, né? Enfim, e aí eu vou fazendo os cálculos aqui até chegar, né, nos meus indicadores de disponibilidade, qualidade e performance. Para eu chegar no OEE, é justamente o que? Eu multiplicar isso, por isso eu tenho o meu OEE aqui. E aí eu tenho aqui um comparativo em classe mundial, certo? E aqui eu tenho aqui também aqui um cálculo simples aqui, né? Que é para o meu gráfico velocímetro aqui, né? Para o meu gráfico velocímetro. Então, essa seção aqui é justamente para o meu gráfico velocímetro. E que também a questão relacionada lá as flechinhas para cima ou para baixo no comparativo aqui com empresas de classe mundial, tá certo? Então essa é uma ferramenta simples, né? Não é uma ferramenta muito elaborada, é uma ferramenta bem simples, mas na simplicidade dela, ela traz retorno, traz resultados impactantes, né, para a empresa, né? Então, se bem utilizada, se bem aproveitada, né, essa ferramenta, ela pode trazer aí resultados impactantes aí para a empresa, especialmente no que diz respeito ao processo produtivo, aí, a performance do processo produtivo. Então, essa aqui é uma breve apresentação do meu projeto, né, de OEE. Espero que eu tenha sido claro aí na minha apresentação. Qualquer dúvida ou informações complementares eu estou à disposição no momento em que você solicitar. E desde já, mais uma vez, agradeço muito, muito, muito mesmo por me dar essa oportunidade de divulgar o meu projeto no seu site. Também fico muito lisonjeado pela pessoa que você é, Marcos Ripper, né? Entrar em contato comigo, né? E demonstrar interesse em um projeto meu. Eu acompanho o seu trabalho aí já há algum tempo, no momento tiete, vamos dizer assim, né? Mas eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo e eu percebo aí que algumas pessoas aí especificamente aí a gente tenta se espelhar, né, para tentar ser, sei lá, desenvolver as nossas planilhas de uma melhor maneira possível. E com certeza uma dessas pessoas aí é você, Marcos. Muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando, tá certo? Mais uma vez, né? Muito obrigado. Fica com Deus. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bom? Até a próxima.